Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Corecast, o podcast do Corecon Ceará, onde trazemos para os economistas e também para toda a sociedade cearense informação e principalmente o que move a economia do nosso estado, seja no setor público, privado ou na academia. E hoje eu vou receber um grande amigo, estou aqui com o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira. Tudo bom, Alexandre? Prazer lhe rever, prazer estar aqui no Conselho. Olha, eu que fico feliz de estar aqui recebendo você, que está aí numa das missões, eu acho que é uma das missões mais, eu não diria complexas, mas eu acho que depois do movimento de pandemia passou por talvez a secretaria mais complicada de se reinventar depois do que aconteceu com o planeta inteiro. Com certeza a mais desafiadora. A mais desafiadora com certeza foi. E aí o pessoal dizia, como é que você é secretário de turismo sem fazer turismo? Mas já a gente vai falar sobre isso. Eu queria começar hoje, gente, e aí o nosso principal, antes da gente falar do ponto de vista econômico e todos esses pontos, falar um pouco sobre você. Alexandre, você é de Fortaleza, você é daqui, porque você começou na iniciativa privada antes de ir para o setor público. Eu acho isso muito bacana, porque são poucos exemplos de pessoas que têm o trabalho na iniciativa privada bem feito e depois vai para o setor público. Geralmente, principalmente no interior, ainda é muito complicado, a pessoa está só em um setor. E essa transição, para mim, eu acho que é muito benéfica para dentro da sociedade. Eu vejo isso muito fora do Brasil. Então, conta pra gente, quem é o Alexandre Pereira antes de ser secretário? Tá. Meu amigo, muito obrigado pelo espaço, estar aqui. Sou admirador do seu trabalho, admirador do trabalho dos economistas do meu estado. E a minha história, eu sou fortalezense, nascido e criado aqui, tenho 58 anos, formado em administração de empresas. E muito jovem mesmo, comecei a trabalhar, a empreender, e com 19 anos, e entrei no ramo de panificação, foi o meu ramo principal, que era o ramo do meu avô. Meu avô tinha sido padeiro, dono de padaria, português, tinha vindo para o Brasil. E o meu pai e a família não quiseram continuar o negócio do meu avô, fechou, e eu tinha aquela memória afetiva, e entrei no ramo muito jovem, com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, e de repente a gente tinha cresceu, tinha uma rede de padarias que era pão de forno, e tinha indústria de pães, e aos 30 anos, é interessante, a gente tinha montado uma associação de compras naquela época, imagina, 28 anos atrás, era uma coisa muito moderna, empresários se reunirem para fazer compras juntos. Não tinha muito sentido, né, na época. Então a gente montou e na época meus pares, meus colegas da panificação, na época acharam que eu deveria assumir o Sindipam. Engraçado que eu nunca imaginei militar nem na política empresarial, muito menos na política partidária. Não, então eu fui ser presidente do Sindipam aos 30 anos de idade, muito mais porque eu queria levar uma visão empreendedora, uma visão mais dinâmica do setor de panificação. E cheguei na FIEC, lá muito jovem, aos 30 anos. E na época o presidente era o Fernando Cirino ainda, faz um tempo, mas há 28 anos. Dr. Luiz Esteves tinha acabado de sair. E comecei então a trabalhar para o setor de panificação. E de repente eu sempre fui muito... Entrei nas coisas sempre com muita paixão, em tudo que fiz na vida. E no sindicato não foi diferente. Fizemos algumas ações bacanas para o setor e, de repente, eu me tornei presidente da Associação Nacional da Panificação, da Associação Brasileira da Indústria de Panificação, que aí a coisa tomou uma outra dimensão. Era uma visão nacional. Era uma entidade que apresenta 80 mil padarias no Brasil, sede em Brasília, coisa assim. Eu ainda muito jovem e com esse desafio. E logo depois me tornei presidente do Centro Industrial do Ceará, do SIC. Foram duas oportunidades. Tinha uma oportunidade de servir meu setor nacionalmente, no estado nacionalmente, e de repente servi meu estado na liderança do Centro Industrial do Ceará, que foi o momento nessa época que eu lhe conheci. Exatamente quando eu estava lá no SIC. Isso nós estamos falando de 15 anos, mais ou menos, atrás. 15 anos, 16 anos que na época eu lhe conheci. Então, a partir desse momento, o SIC, na época, né, infelizmente hoje não é mais, mas era um celeiro de pensadores, de profissionais liberais, de empresários, de academia, que discutiam
um pouco a política do Estado do Ceará como um todo. Desde a educação, o desenvolvimento industrial, a sustentabilidade, era uma coisa bem ampla. E que foi lá que saiu, anos atrás, as grandes mudanças do Estado. Saiu de lá Benivera, saiu de lá Tasso Gereissati, né? Saiu de lá Amarílio Macedo, muitos nomes que transformaram, né, esse novo Ceará. De Nildo Soares, enfim, várias lideranças que empresários e líderes políticos se tornaram líderes políticos. Mas, e aí nesse momento, eu estava lá com 40 anos de idade, nessa época, como presidente do SIC, comecei a entender, a discutir política, e comecei a entender porque, na época, nós empresários diziam, agora é muito bonito dizer isso, não, negócio de política eu não me meto, não me envolvo, isso é para os políticos. Só que eu vi que nós éramos, além de ignorantes por ter esse discurso, meros financiadores de campanha, mas as decisões políticas aconteciam pelos políticos. Influenciavam os negócios. Quando a gente está falando de aumento de impostos... A transformação da vida das pessoas, a transformação da vida dos empresários, do desenvolvimento ou não, passa muito pela política. E aí, na época, as pessoas que estavam comigo lá começaram a me provocar. Alexandre, você tem que entrar na política e tal. E aí a gente foi para uma experiência... queríamos ir para uma candidatura a prefeito na época, ainda era muito imatura essa decisão, e eu acabei saindo numa candidatura a vice-prefeito. E após isso, era de certa forma, na época, independente, a gente tinha um pensamento social-liberal, que é o que eu acredito até hoje, né? Então, teria esse mais ou menos a ideia, mas acabou que, isso estou falando já de 2012, já deu uma... Que por incrível que pareça, faz tempo, né? A gente fala 2012, né? Mas já estamos... 11 anos atrás. Chegando em 24. Que foi exatamente quando eu entrei. Eu estou mostrando a transição, quando é que eu deixei de mais de ser empresário e fui entrando na vida pública. E aí eu fui uma candidatura na época de vice-prefeito, com o Heitor Ferrer, em 2012, e era Roberto Cláudio, candidato a prefeito, o Elmano, outro candidato da Luiziane na época, e a gente era a terceira via. E acabamos... Por 1% não fomos para o segundo turno, e no segundo turno nós apoiamos o Roberto Cláudio, na época. E aí, o Roberto Cláudio venceu a eleição, e é interessante, o Roberto Cláudio tinha me feito um convite para ser secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, na época. E foi uma coisa muito interessante, porque no dia que ele me chamou para confirmar o convite, eu achando que era confirmar o convite, ele disse, na época, Roberto Cláudio, que é seu amigo também, ele chegou e disse, Alexandre, rapaz, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu disse, traga logo a ruim. Deu a ruim primeiro, sabe, a ruim. Aí você não vai ser meu secretário. Aí eu disse, é mesmo? Por que isso? Porque eu saí para o Estado. Eu levei para o governador Cid, mostrando para ele os secretários que eu havia escolhido, para me ajudar. Aí ele me pediu, disse, rapaz, esse aqui você não pode ceder para mim não, estou querendo dar uma reestruturada no desenvolvimento econômico do Estado, e eu tenho muita simpatia por esse rapaz, não conhecia o governador Cid Gomes na época, não conhecia, e o Roberto Cláudio, então, foi assim, eu fui para o governo. E pude contribuir no desenvolvimento econômico do Estado, e quando foi depois, no segundo governo do Roberto Cláudio, aí sim o Roberto Cláudio me chama novamente, e agora você vem para o desenvolvimento de Fortaleza. Aí eu disse, rapaz, Roberto, se eu puder fazer uma sugestão e um pedido, aí ele disse, pai, eu gostaria, eu vim da macroeconomia, eu venho do Estado, discutir Porto Pecém, siderúrgica, energia eólica, energia solar, assim... Uma transformação, era uma transformação. E a prefeitura, extremamente a economia de Fortaleza, mas eu vou trabalhar a microeconomia. Que é o que é. Que é serviço, que é estar na rua. Então, assim, se eu vou trabalhar mesmo, deixa eu trabalhar com o que movimenta o PIB, o principal PIB da cidade. Isso o que é? O turismo. Aí ele olhou assim, rapaz, mas que coisa interessante. Eu disse, é um texto da economia, né? Vai ser desafiador porque é uma coisa nova que eu tenho uma visão sistêmica do turismo muito diferente da que existe hoje, da que existe no tradicional. Aí falei para ele. Quem estava no turismo antes? Na realidade, o turismo passou, na época, foi uma parte, foi o Salmito. Exato. Depois foi o Elpidio, o secretário Elpidio da Cultura, né? E aí eu assumi no segundo mandato. O secretário Elpidio foi para o desenvolvimento, ação social, no segundo mandato dele, e o Salmito voltou para a Câmara naquele momento, eu acho. Enfim, então, esse foi o arranjo político na época.
E aí foi muito bom, porque aí foi quando eu entrei na Secretaria de Turismo, e aí já faz 7 anos, né? Tive a honra o prefeito Sarto, quando me convidou para continuar na pasta, uma coisa muito bacana, porque só ficamos na mesma pasta, eu e a secretária de Educação, a secretária Dalila, que são dois vetores do Ceará, de Fortaleza, Educação e Turismo, que, assim, têm esse destaque, embora tem várias outras áreas com bastante destaque, mas, assim, isso foi muito bacana, porque mostrou que tinha sido bem aceito os primeiros 4 anos. Não tinha ficado. Não tinha ficado. Ou então tinha mudado, podia até ficar no governo, mas mudar de pasta, né? Então, eu tive essa oportunidade de estar... E aí, então foi dessa forma que o Alexandre empresário, jovem empresário, depois jovem líder classista, depois jovem político partidário e depois, né, na vida... E aí, para finalizar, para deixar você à vontade para as suas perguntas, entrei na vida pública, me apaixonei pela área pública, pela complexidade do setor público, né? Que muitas vezes é desafiador, né? Muito desafiador. Porque quando você está no privado, você dá uma visão de comando e, assim, você espera, né? O caminho é mais retilíneo do que, de fato... Total. E aí, fui me qualificar, fui fazer administração, fiz um mestrado em administração pública na Universidade de Lisboa, assim, foi maravilhoso e me apaixonei pela complexidade do setor público, como você mesmo disse. Eu estava conversando exatamente com o Roberto Cláudio, né, que é mestre acho que é em medicina sanitária e é doutor em administração pública. E a gente conversando sobre ele, dizendo para mim assim, Alexandre, é tão maluco a gestão pública, que ele diz o seguinte, quando você é empresário, que você toma uma decisão enquanto empresário, 80% do que poderá acontecer, ou de bom, de ruim, você tem aqui nessa mesa aqui. Você sabe, você enxerga. E 20% que pode não estar aqui nessa mesa, ele está pelo menos circulando aqui, você consegue visualizar. O setor público é o contrário. Você toma uma decisão, você só comanda 20% dela. Porque 80% você não controla. Às vezes você está cheio de boa intenção, faz uma coisa, aí um jornalista, por acaso, deturpa a coisa e tal, matéria que o outro pega e tal. Ou então alguém numa rede social deturpa não sei o quê, que sai e tal, e estoura e muda tudo, e você estava cheio de boa intenção, querendo fazer a coisa certa e você perde o controle. Então isso é muito maluco. Isso é muito maluco, principalmente no Brasil, onde um dos grandes problemas é a insegurança jurídica, né? Às vezes eu digo assim, que a gente está num momento, não vai ser esse o ponto da conversa, mas é um momento que o judiciário está executando, o legislativo está querendo fazer, sendo executivo, e o executivo está tentando legislar, então nem nada com nada acontecendo. E isso termina descendo para as outras instâncias, né? Total. Descendo para as outras instâncias. Então, isso é muito complexo. Mas, voltando, Alexandre, eu acho que é o ponto principal, e aí a gente está falando de economia. A economia do turismo é um dos pontos principais do planeta inteiro. Acho que quando a gente pega a economia do turismo, uma cadeia que ela se desenvolve, que envolve eventos, hotelaria, restaurantes, bares. Se não tiver o turismo... Mais de 50 setores. Mais de 50 setores são envolvidos, né? E aí eu lhe pergunto, o grande desafio, qual é o grande desafio da cidade de Fortaleza para que a gente tenha um turismo consolidado? Porque eu até conversei com isso pessoalmente, você aqui nos bastidores, mas o turismo não existe porque a cidade é bonita, porque tem praia em todo canto. Tem praia na América Latina inteira. Exatamente. Tem diversas situações que a gente não pode julgar. Mas qual é o grande desafio? Por que Fortaleza, pelo menos do ponto de vista... E aí são duas visões, eu acho que a nacional e a internacional. O que falta para Fortaleza ser assim um Rio de Janeiro 2.0 nas suas medidas e proporções? O que você imagina isso? Gostei do Rio de Janeiro 2.0. Porque é o top, né? Porque o Rio de Janeiro de hoje realmente está num processo muito difícil. Mas assim, o pessoal quando você fala de Brasil, o pessoal diz assim, vou pro Rio. Internacionalmente é o Rio de Janeiro. É o Rio, né? E ainda a visão nacional. Fortaleza tem seus apetrechos, mas o que falta? Vamos lá. Ou melhor, o que foi feito e o que falta? É uma pergunta muito interessante, porque a gente pode discorrer um pouco do que foi o planejamento, do que a gente pensou para o turismo da cidade de Fortaleza e o que a gente vem fazendo, como foi essa estratégia. Primeiro, assim, eu tenho a sorte, né, e a honra de estar secretário de turismo durante 7 anos.
Então, isso é muito bom. Eu estava conversando hoje no almoço com o líder da Brasel, que é o Rodolfo, que é dono do Pirata, né, que é um ícone da cidade de Fortaleza. A gente conversando, eu disse, cara, é muito bom de ver uma coisa que a gente planejou, sonhou, e virou, executou e está vendo acontecer, né? Hoje, a minha assessora de comunicação, a Adriana, me mostrou há pouco a gente aqui pelo Airbnb como destino mais procurado do Brasil, do Airbnb para as férias de final de ano. Então, quer dizer, e aí, mês passado, você para decolar. Então, isso é uma coisa muito interessante, Igor. Que foi que a gente pensou e era o que eu acreditava naquela época, quando a gente assumia 7 anos conversando lá com o Roberto Cláudio, disse, prefeito, eu queria, vou fazer uma coisa inversa aqui, que todo mundo diz, assim, o pessoal geralmente fala que turismo você tem que estar promovendo a cidade, promovendo lá fora, fazendo feira, não sei o quê, promoção, propaganda e tal. Eu queria pegar toda a verba que a gente tem para o turismo e aplicar na cidade. Fazer uma cidade para o fortalezense. Fazer com que o fortalezense turiste, faça a experiência na sua cidade. Fazer o fortalezense voltar a ter o brilho no olhar e ter orgulho de dizer assim, pô, eu sou de Fortaleza. Cara, eu moro onde as pessoas vêm passar férias. Há 8 anos atrás, não sei se você lembra, o fortalezense estava muito chato. Valorizando as coisas ruins da cidade. Fortaleza é uma cidade complexa, 2.400.000 habitantes, com todos os problemas de uma cidade grande. E o que acontecia? Naquele momento, as pessoas, tudo que acontecia de ruim, as pessoas reverberavam, davam cara, e tinham prazer em falar mal da cidade. Os caras, se o maior propagandista de uma cidade é o morador. Né? Aí não existe cidade boa para turista. Cidade tem que ser boa para o morador. Se for boa para o morador, vai ser boa para qualquer turista. Então, essa era a minha linha. Eu disse, Roberto, não adianta tu estar vendo nada lá fora, enquanto eu não ajeito a cidade aqui. Enquanto as pessoas não tiverem orgulho. Cara, eu não vejo o fortalezense ficar fotografando o pôr do sol e postando. Cara, isso aqui é um paraíso e eu não estou vendo as pessoas. A gente tem. Aí, sabe o que eu fiz? Eu estava achando que você tem razão. Os caras estão. Ele já estava prevendo um grande investimento em obra de infraestrutura na Beira-Mar, no polo gastronômico da Vajota, Prado Futuro, tinha uma série de coisas que estavam planejadas acontecer, a gente focou nisso e teve um ponto muito interessante. Eu fui procurar, Igor, todos os meios de comunicação, todos do Ceará, escrito, rádio, jornal, televisão, e pedir ajuda. Chegava para o editor e dizia assim, fulano, e todos foram muito decentes, todos. Uns muito e outros mais ou menos, mas todos muito decentes no sentido de me ajudar nesse sentido. Cara, jornalismo que vocês estão vendo, tá beleza. Mas me faça um favor, estou começando uma gestão agora do turismo. Aí está acontecendo isso. A gente está perdendo o charme de ser quem nós somos, um povo acolhedor, um povo amável, um povo bem-humorado. Vamos valorizar um pouco as coisas boas da cidade também. Vamos falar do nosso pôr do sol, da nossa beira-mar, da nossa gente, do nosso humor, da nossa gastronomia, né? Do novo aeroporto, da nova beira-mar. Vamos mostrar as coisas que estão acontecendo de boa. Rapaz, todos compraram a ideia, foi muito interessante. E não era que eu tinha que pagar para que acontecesse, não. Eu mandava. Não, é claro que as verbas de mídia sempre o poder público faz, mas eu estou dizendo assim, a gente mandava uma matéria e eles reverberavam. Isso foi começando a melhorar o ânimo da cidade. Vamos fazer evento para a cidade, O Réveillon tem que ser fortalezense, o pré-carnaval tem que ser fortalezense. Começamos a fazer coisas e aí, de repente, a coisa foi mudando. É engraçado como isso é sutil. As pessoas, a gente fez um evento, eu disse, cara, eu preciso que as pessoas se voltem para o mar da cidade, pôr do sol, nunca vi ninguém fotografando o pôr do sol. Aí eles vão pegar um piano de cauda, levar para a beira do mar, fazer um concerto de piano e fazer o pessoal para lá. E as pessoas foram. Postaram, e na época, eu me lembro que o Povo Online, o Diário Nordeste Online, foi o post mais postado pelos fortalezenses, foi o pôr do sol da cidade de Fortaleza, com o piano lá, o cara tocando um sax e tal. Então, assim, coisas simples. Então, o turismo, tentando responder, eu fiz toda essa contextualização, ele é feito de coisas simples. Valorize o que tem a cidade. Não se pode pensar em fazer equipamento para turista. O melhor equipamento que nós temos é a nossa beira-mar. Quem é que mais curte a nossa beira-mar? Nós mesmos. É isso mesmo. Nós mesmos. Do nosso amigo lá no Bom Jardim, no Zé Walter, quem mora no Meireles. Vai todo mundo para beira-mar. Todo mundo vai para curtir, para ganhar dinheiro, para correr, para fazer esporte, final de semana para tomar banho de mar. A madame desce com um soul cooler para tomar um espumante, um champanhe. A moça está ali tomando uma caipirinha. E todo mundo convivendo democraticamente. Isso é uma cidade legal.
É a cidade que você tem orgulho de dizer, pô, eu moro lá. E tem um outro contexto, Igor, que aí é quando você virou a chave, que é fantástico. Você chega num conto qualquer, isso foi muito interessante, isso há 3 anos eu cheguei em Brasília, tinha um diretor do Ministério do Turismo, que ele estava conversando com a gente, eu tive a honra de ganhar em 2019 o prêmio de melhor secretário de turismo do Brasil em 2019 pelo Ministério do Turismo. Foi muito bacana, era o governo Bolsonaro, nós aqui, a oposição, mostrando que o Ministério do Turismo é sério. E eu ganhei o prêmio de melhor secretário. Que não importava a visão política, importava o resultado. É, muito bacana. Então, aí eu estava lá conversando e ele chegou e disse assim para mim, cara, Alexandre, rapaz, eu todo ano eu vou eu vou a Fortaleza no final do ano, novembro, dezembro, eu tenho que ir a Fortaleza. Eu disse, mas por que você vai? Ele disse, rapaz, não sei não. Esse não sei não, ele diz tudo. Você, quando você tem vontade de voltar para um lugar que você não sabe por quê, é porque sua memória afetiva, ela tá ali, exposta naquele lugar. Que é alguma coisa além do físico. Muito além do físico, exatamente. Eu dava muito exemplo quando eu queria dizer um pouco para as pessoas o que era que eu pensava para a cidade, o que é que tinha que acontecer, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecendo. Eu dizia assim, cara, eu já fui a Jericoacoara, assim, que eu me lembro, umas 10 vezes, 12 vezes, sei lá, mais de 10 com certeza. Aí eu pergunto, por que o cara volta para Jericoacoara? 10 vezes. Porque a pedra furada ele já tirou foto. É. A duna que não existe mais foto tá lá. Não tem mais necessidade. Não tem mais necessidade. Aí eu lhe pergunto, por que volta? Porque lá tem tudo, tem diversidade, tem luz de vela, tem charme, tem bom atendimento, tem acolhimento, tem energia boa, tem tranquilidade, tem charme. Então, você volta para aqueles lugares que você se sente bem. Eu, por exemplo, a última vez eu fui a Amsterdã 2 vezes. Há muitos anos atrás e uns 5 anos atrás. Eu tô louco para voltar a Amsterdã, porque eu só me lembro das pessoas felizes, sorrindo, pedalando, lhe dando bom dia e tal. Então você quer... Por que Portugal saiu de 6 milhões de turistas, Lisboa saiu de 6 milhões de turistas há 15 anos e hoje tem 16 milhões de turistas? Porque o português, o lisboense, é gente boa. É isso mesmo. Né? Aí o parisense é antipático, o barcelonês já não aguenta mais turista, e aí esse pessoal está começando a... E para outro canto? E para outro canto. O parisense mudou. Eu estive em Paris agora, há pouco tempo, mudaram já. Os taxistas estão mais amáveis, o motorista está mais amável. Então, existe, é um contexto geral. Quando você falou que o turismo movimenta a economia de geral, movimenta 50 setores, eu gosto de dar esse exemplo, que é aquela história assim, o cara chega... Um turista deixa na cidade de Fortaleza em torno de R$5.000. Cada turista chega na cidade. E as pessoas não têm conhecimento sobre isso. R$5.000. Um turista de R$5.000. Por quanto tempo? Ele vem para cá e fica... 6 dias. 6 dias. Basicamente uma semana ele gasta R$5.000. Então, ele chega, aí eu digo, chega no aeroporto, movimenta a economia do aeroporto, pega o motorista do aplicativo, impacta os rendas do aplicativo ou taxista. Aí vai para o hotel. Hotel. Cozinheira, um porteiro, o recepcionista, tal. Atravessa a beira-mar. O vendedor de coco, o vendedor de artesanato, o guia de turista, o guia de turismo, o bar, o restaurante, o motorista da van, e por aí vai. Então, ele sai pingando, é interessante, o dinheiro do turismo ele sai pingando na base da economia. Você vê que eu falei aí, de tudo que eu falei, o único que é topo da pirâmide é o hoteleiro. O resto é base. O resto é base. Ou seja, a gente está falando de turismo impactando os setores mais necessitados da economia. Então a gente fala que a importância do turismo como política pública ele tem que ser prioridade, ele não pode ser visto como uma, entre aspas, pasta supérflua. E eu acho que isso é um questionamento que muita gente tem hoje, não é? Total, e você falou uma coisa bacana, assim, eu gosto. Um dia desse eu estava dizendo, o Ministério do Turismo fez agora aniversário de 20 anos. Que é pouco tempo. Foi criado em 2003, foi o governo Lula, foi criado em 2003, eu acho, 2004. Sei que tem 20 anos. Passaram por lá 22 ministros. Aí não dá, né? Aí não dá. O ministro que está agora é muito bom, o Celso Sabino. Cara, deputado federal, jovem e tal. Mas assim, passaram 22 ministros. Quer dizer, é uma pasta que bota qualquer um, não sei o que e tal. Não teve aí uma estratégia de longo prazo. E eu acho, Alexandre, que isso é um ponto que não é um problema só. Isso é um problema, acho que, do Brasil inteiro. Dificilmente a gente tem, eu milito muito aqui no Conselho, sobre uma estratégia, uma grande estratégia que os municípios têm que ter, os estados têm que ter, e que às vezes as estratégias não são mesmo. Aí você vai me responder, a estratégia de turismo de Fortaleza é totalmente diferente da estratégia de turismo de Minas Gerais. Não é a mesma coisa. Totalmente. Geograficamente, do ponto de logístico não é. O tipo de turismo que vai fazer,
Lá o pessoal está procurando muito mais a questão histórica, o que o Brasil teve ali, e que é muito diferente da gente. Totalmente. Né? Até porque o Brasil é continental, né? Nós somos o único país do mundo, assim, que conseguimos ter, com exceção da neve para esquiar, a gente tem tudo, né? E eu tenho defendido muito, já que você falou em estratégia de comunicação, indo para o turismo internacional, que a gente tem um número histórico no Brasil que é risível, 6 milhões de turistas por ano internacionais. Então, que é muito pouco. Não existe. Não existe turismo internacional no Brasil, não existe, né? Quer dizer, é piada. Então, se não for o turismo brasileiro interno, esse sim é o principal turismo. Só você tem isso, a gente estava com sérios problemas. E o que é que acontece? Esse turista internacional, eu falei há pouco, conversando com o Marcelo Freixo, presidente da Embratur, que está fazendo um excelente trabalho, por sinal, para ser bem justo. Eu até brinquei com eles, rapaz, nunca imaginei que um político com visão bastante esquerda viesse desse um show do turismo como você está dando, porque ele está dando um show na Embratur. E a gente conversando e eu dizendo... Porque assim, o Freixo ideologicamente, assim, eu achei que ele trouxe para a Embratur o pessoal de mercado. Pessoal da Brastoa, do Airbnb, ele trouxe só esfera do mercado que veio para dentro da Embratur. Então, assim, muito bacana. Como o Celso Sabino também trouxe para os secretários executivos também a turma de mercado muito boa. E eu estava dizendo para ele que o Brasil precisa ser vendido de forma regional. Para um europeu, por exemplo, e para um italiano, para um francês, para um alemão, qual é a diferença de Fortaleza e Natal, de Maceió e Recife, de Aracaju e João Pessoa? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É sol, mar, água quente, gastronomia legal, povo bacana, forró, festa. É a mesma coisa. Então eu tenho que vender o Caribe brasileiro. Vende o Nordeste. Eu vou a Fortaleza, outra vez o cara vai a Natal, outra vez vai... Assim, então, assim, vamos vender a Amazônia como um todo. Como as empresas de turismo náutico vendem o Caribe. Ele não quer saber se é Curaçao, se é Ilhas Virgens Britânicas Americanas, ele está vendendo o tour. Fantástico. Quando a gente vai para aqueles cruzeiros, sai lá de Miami e tal, você diz, rapaz, onde é que você foi? Eu fui para o Caribe. Você não disse que foi a Nassau, a Curaçao, a Bahamas, você foi para o Caribe. É a mesma coisa, o Nordeste é o Caribe brasileiro. Então, assim, eu defendo que assim, a estratégia de divulgação do turismo também internacional tem que mudar. Já deu uma melhorada, acho que voltou a marca, porque tinha mudado para Brasil com Z, uma coisa assim, Brasil, Visit and Love Us, né? Era meio, dava uma certa, voltou para a marca anterior, que eu acho que foi bacana, aquela aquarela e tal, e eu acho que a forma de comunicar também tá mudando, mas assim, tem que ser uma estratégia de médio e longo prazo ainda. Eu acho que sim. E aí, quando a gente fala em estratégia, e aí é um ponto interessante, e a gente liga turismo com investimento, né? Não é só propaganda, a gente falou um pouco aqui de propaganda de coisas que tem. Mas eu vi uma matéria muito interessante que fazia impactos, por exemplo, um ponto fundamental que eu acho que é a segurança pública. Segurança pública, aqui a gente não vai discutir segurança pública, mas eu vi uma matéria numa revista americana alemã chamada Wirtschaftswoche, que é a Semana Econômica, e ela dizia o seguinte, que o impacto da criminalidade pode ser medido, de fato, na renda das pessoas. E era interessante que eles diziam, olha, a criminalidade na Alemanha diminui a renda das pessoas, em média, ao mês, 8,4% e 12,9% para as mulheres. Olha que impacto. E olha que o nível de criminalidade da Alemanha é bem baixinho, né? Nossa. Mas olha o nível do impacto na renda das pessoas. E aí eu pergunto, qual é o grande impacto que falta no turismo? Porque a gente tem... A criminalidade é um problema que tem que ser combatido e eu acho que isso é só no Brasil, não é só aqui. Mas aqui no Brasil a gente precisa... A gente tem, talvez, infraestrutura do ponto de vista... E aí eu vou dar um exemplo positivo agora de infraestrutura, que eu tava andando na beira-mar e aí tava com o pessoal americano e eles viram aquela placa do Zona Azul e aí não tinha nada em inglês, ele perguntou o que era aquilo. Eu fui dizer que era o Zona Azul e ele até entendeu. Aí eu fiquei pensando, poxa, as placas de Fortaleza deviam estar pelo menos, né, em inglês para a pessoa chegar, que aí é a infraestrutura básica. E na outra semana vocês já tinham mandado botar, já estava trocado as placas, então estavam lá em português e inglês. E é interessante porque às vezes as pessoas criticam, mas por que as pessoas não vêm aprender, não sei o quê? E eu disse, não, gente, tem que estar em inglês. Você vai no Japão, é tudo em japonês, e depois tem que estar em inglês lá também. Ninguém é obrigado a saber uma língua que não é uma das majoritárias, né? Mas deixa eu fazer uma justiça aqui, porque é importante. O prefeito Sarto
O prefeito Sarto é quase igual a você. Ele fala 4 línguas, você fala meu acento. Já vi você falando até em chinês, eu achei fantástico. Mas ele é poliglota e fala bem inglês, francês, alemão. O sonho dele é que Fortaleza fosse a primeira cidade bilíngue do Brasil. E ele criou esse projeto Fortaleza Bilíngue, não é uma coisa do turismo, é uma coisa da cidade como um todo. E aí a gente, Solicitar, evidentemente, começou essas informações de placa bilíngue na zona turística, né? Faz parte desse projeto total. Mas já está rodando, você já vê nas partes perto da BR, está rodando a cidade inteira. Exatamente, faz parte desse projeto aí que o prefeito quer... Saiu com essa inovação para a gente ser a primeira cidade bilíngue do Brasil. E é muito bom, essa é uma inovação muito boa. Então, mas terminando a minha pergunta, eu acho que é importante a gente dizer que o turismo, ele vem quando você tem toda essa infraestrutura, você tem uma redução de criminalidade, você tem serviços públicos que funcionam, as pessoas se sentem ok em chegar em Fortaleza e dizer que, olha, a cidade funciona, não vou ter medo de estar lá. Então, acho que esse tipo de trabalho mostra que a Secretaria do Turismo não é para ser, e aí eu acho que o seu trabalho está interessante, uma secretaria de propaganda da cidade, que tem essa visão muito negativa, muito talvez característica, quando na verdade tem que ser uma secretaria que trabalha uma infraestrutura para dentro. É isso aí, trabalha o destino. É perfeito, Igor, porque é o que eu sempre falei, não adianta eu fazer propaganda lá fora e trazer o turista para cá se eu não estiver dizendo a verdade. Então, gente, eu faço... Só vem uma vez. Então, ele foi uma vez. Então, assim, os vídeos bonitos a gente faz e tal, mas tem que estar condizente com a realidade. Né? Você falou de um ponto que é fundamental. Segurança e infraestrutura. A segurança, né, hoje é um problema nacional. Né? Já visto o que está acontecendo, por exemplo, nessa guerra... Na Bahia. Na Bahia, no Rio de Janeiro também agora. Né? Então, assim, Fortaleza não é diferente das grandes... Mas a zona turística da cidade... ela tem muito poucas ocorrências. Para ser justo, e foi um esforço que a gente fez muito com a nossa Guarda Municipal, com o BPTU, que é o Batalhão de Polícia do Turismo, da Polícia Militar. Então, isso ajuda muito para o turista nacional, o turista de dentro do Brasil. Nós estamos bem acostumados. A gente já sabe mais ou menos, né? A gente é bem sabe. Você vai para São Paulo e sabe onde é que anda, a gente vai lá. Quer dizer, mas para o internacional, não. Ele precisa, a primeira coisa que ele se preocupa é com a segurança. Então, assim, precisa ser pensado nisso. Infraestrutura turística, a segurança é um pilar, é uma base da infraestrutura. E aí a gente está andando já para os nossos tempos finais, e aí o negócio que corre rápido. Alexandre, o que é que você imagina hoje? Você falou um monte de atividades que a Secretaria, o seu trabalho fizeram e são reconhecidos hoje. Como você diz, acho que não tem reconhecimento maior do que Airbnb e outros órgãos de turismo que são independentes, que não tem como você dizer que tem bias para um lado ou para o outro. Exatamente. Estão lá, estão dizendo, Booking, Airbnb, Rotas.com, Fortaleza está lá, está no topo. Uhum. E daqui para frente, o que é que você imagina? Obviamente ninguém fica 20, 30 anos na secretaria, mas se você dissesse assim, olha, o que é que eu imagino para daqui 10, 15 anos no turismo de Fortaleza? O que é que você imagina que vai ser se você pudesse ficar mais 15 anos trabalhando com turismo? Porque é sempre bom, eu digo assim, que todo sonho a gente tem que ter um sonho grande, porque a gente às vezes mira na lua e a gente bate nas estrelas, mas a gente chegou longe. É verdade. Gostei. Eu sinceramente, eu hoje estou muito feliz porque, assim, é a mesma equipe, praticamente a mesma equipe que está comigo há 7 anos. Né? O prefeito Cláudio, na época, me deu liberdade para escolher a equipe, e o prefeito Sarto me deu plena liberdade para escolher a equipe e continuar com a equipe. Deram recursos, né? Deram credibilidade, me deram autonomia de decisão. Então é muito bacana você conseguir ver uma coisa que você planeja na área pública, isso é um sonho de todo gestor, né? Você planejar, sonhar, planejar e ver a coisa acontecer. Então eu penso, sabe, Igor, que Fortaleza está num caminho muito certo, né? A cidade está com uma infraestrutura muito bacana, né? Que o prefeito Sarto entregou agora, Nova Beira-Mar, estamos fazendo nova para Iracema, estamos falando agora fazendo a ponte dos ingleses, a Beira-Mar nossa, que era 3 quilômetros da Beira-Mar principal, vai se tornar 6 quilômetros, vai até o Poço da Draga. Então, quer dizer, tudo isso, a nossa Praia do Futuro foi toda repaginada, requalificada, a Barra do Ceará... E a Praia do Futuro já está dando resultado. Olha as obras de construções de prédios agora. E os hotéis, né? Os hotéis mais novos que inauguraram foi na Praia do Futuro, o Gramareiro e o Cloco Beach. E o pessoal do Gramareiro
comprou aquele terreno do Clube do Médico lá e tem um projeto para fazer um hotel lá de alto luxo e tal, tipo fazenda, uma coisa assim. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Tem que continuar provendo, pensando em infraestrutura na cidade, mas não pode esquecer, sempre no fortalezense. É muito bacana. O prefeito, quando pensou agora no Réveillon, e o Réveillon ativo nosso da cidade, o Réveillon é muito interessante. O Réveillon traz 600 mil turistas para a cidade de Fortaleza. É muita gente. 600 mil turistas a R$5 mil, 3 bilhões de reais na economia da cidade. Então, mas o Réveillon foi pensado no fortalezense como um todo, assim, e olha coisa bacana, isso foge um pouco do turismo, mas é muito interessante. Nós fomos lançar o Réveillon de Fortaleza em São Paulo. O nosso maior mercado emissor de turistas é São Paulo é capital. Vamos fazer lá, o Salvador deu lá, tal, fomos fazer lá. Foi muito bacana. E estava lá um empresário do Roberto Carlos, que eu conheci, gente muito boa por sinal, e é filho do Erasmo Carlos, o empresário do Roberto Carlos. E ele chegou pra gente, disse isso, e depois eu chamei o prefeito, escute aqui, ele disse, rapaz, a gente falando do rei Roberto Carlos e tal, ele disse, cara, vocês não sabem do presente que vocês estão dando ao Roberto, de ter convidado para o Réveillon. Porque o show do Roberto Carlos, nosso show é um show caro. Então, só pessoas de alto poder aquisitivo conseguem ir. Então, e a gente vai ter a oportunidade de cantar para 1 milhão de pessoas. Que não teriam outra oportunidade que não seja essa. Então, assim, isso pro Roberto, a idade que ele tá, né, um maior cantor da América Latina, né, então, assim, muito legal isso. Então, quando o prefeito pensou nisso, pensou no cidadão fortalezense, né? Então, o Réveillon, quando a gente faz lá no nosso Observatório do Turismo, faz pesquisa de todos os eventos que acontecem na cidade e faz do Réveillon, a gente vê qual é o perfil do turista que está lá, mas também faz a pesquisa no fortalezense para ver o nível de satisfação dele. Então eu acho que é isso. Turismo, como você falou, é cada vez pensando mais na cidade. Quando a cidade... E sempre pensando nisso. Se você for, Igor, e você é um homem do mundo, que viaja o mundo todo, sempre que você for nos destinos turísticos que são legais e tal, cheque. O morador é feliz? É por isso que você está voltando lá. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, é esse o conceito principal. É isso, gente. A gente vai encerrar aqui. Eu queria agradecer a participação do secretário Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza, há quantos anos? 7 anos. 7 anos, mas vamos ficar mais um tempinho aí. Vamos lá. Pela participação e por falar a importância do turismo e da economia do turismo, o quão é importante, o quão impacta, de fato, a cidade de Fortaleza e termina transbordando o Ceará inteiro, isso é um fato. A gente fica por aqui e a gente volta com mais um Corecast falando sobre a economia de Fortaleza e também do Ceará. Tchau, pessoal!